Eu vou te mostrar porque nos próximos 30 dias, exatamente esses 30 dias de Copa do Mundo, que começam daqui a 3 dias, podem decidir a eleição antes dela começar de verdade. Então fica comigo. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Vamos pegar esses números com calma, porque eu acho que a maioria das pessoas não entende o tamanho do que está acontecendo com esse desgoverno. 43 medidas de aumento ou criação de imposto em 3 anos. A Gazeta do Povo fez esse levantamento, eu não estou falando da minha cabeça, então isso é um dado. Um imposto é criado a cada 27 dias e não só aquele aumentinho que passa despercebido, sabe? Tem imposto sobre herança, tem alíquota do imposto de renda que mudou, tem contribuição sobre dividendo, taxação sobre o mercado financeiro, encargo que caiu em cima de setores inteiros antes do benefício fiscal. E tem uma lista que você pagou todo mês, sem ninguém te perguntar. O resultado? Carga tributária de 32% do PIB de 2025. Um recorde absoluto. Então, esta projeção vai continuar subindo. Mas o que isso significa? Você só falou de número até agora, eu não estou entendendo porque o Flávio vai vencer. Calma. O gasto público que não para de crescer. Isso significa que é o Estado maior do que a economia. A máquina pública, que é máquina de moer gente, que cresce por decreto, programa social, que não é política de saída da pobreza, é a política de criação da dependência permanente. E o PT é mestre nisso. O PT governa uma fatia do Brasil que não quer sair de onde está, porque quem não sai do lugar precisa da bolsa, precisa do benefício, precisa votar em quem garante que o benefício continue. Claro que tem casos e casos. Isso não é uma teoria minha, é uma lógica eleitoral. Um eleitor que conquistou a autonomia financeira, que abriu um negócio, que comprou um imóvel, que tem uma reserva, esse eleitor não vota por dependência, vota por convicção. E convicção é bem mais difícil de comprar do que necessidade. Por isso que o PT precisa que a base dele continue vulnerável. Isso você já está cansado de saber. E os números estão aí para quem quiser olhar. Mas veja o que aconteceu neste mês, que eu acho que passou batido para muita gente e não deveria ter passado. No dia 2 de junho, 6 dias atrás, Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, o segundo homem mais importante da política externa americana, fez uma declaração pública. Ele disse que o Brasil não é um país amigável aos Estados Unidos e colocou o Brasil na mesma lista de Cuba e Venezuela. Cuba, Venezuela e Brasil. Não foi um mal entendido, não foi uma gafe, foi uma declaração oficial do governo americano, colocando o maior país da América Latina ao lado dos regimes mais problemáticos do hemisfério. E a resposta do ex-presidiário foi chamar Rubio de latino-americano frustrado, numa reunião ministerial. Foi isso. Nenhum argumento de mérito, nenhuma explicação palpável, simplesmente um xingamento. Sabe por que ele não conseguiu rebater esse mérito? Porque não tem como, porque a postura do governo Lula em relação à Venezuela, a Cuba, ao crime organizado, tudo isso justifica a comparação. O Brasil se recusou a classificar o PCC, o CV, como organizações narcoterroristas. Isso não é uma posição jurídica técnica, é escolha política. Os Estados Unidos pediram cooperação no combate ao narcoterrorismo internacional e o governo brasileiro disse não. E depois se surpreende quando Washington faz a comparação. Então não foi Rubio que colocou o Brasil nessa posição, foi o próprio Lula, ao longo de 3 anos de escolhas deliberadas de alinhamento com o crime organizado. Aí você olha para o mapa da América Latina e vê o seguinte: Argentina, com Milei, virando de cabo a rabo. Chile foi para a direita. Equador foi para a direita. Em Salvador tem Bukele, que zerou a criminalidade, tem 90% de aprovação. E o hemisfério inteiro tá virando para a direita. E o Lula sobrou, ficou agarrado numa Venezuela e virou um inferno. É o mundo inteiro sinalizando que o modelo da esquerda populista não funciona mais, que o apoio político internacional que vai circular nessa eleição não vai chegar para ele, vai chegar para Flávio Bolsonaro. A Copa do Mundo começa daqui a 3 dias. O Brasil joga dia 13, 19 de junho. O país inteiro vai virar pro futebol. A mídia vai virar
para o futebol, o eleitor médio vai virar para o futebol e isso cria uma janela de silêncio político, que é exatamente o tipo de ambiente onde a decisão estratégica de campanha se toma longe do barulho e do julgamento da imprensa. Flávio Bolsonaro tem 118 dias para o primeiro turno, porque tem 3 coisas que precisam ser resolvidas urgentemente. A primeira, o vice. Segundo, é o programa de governo, que está atrasado desde março. Aliás, os vetores já estão claros: economia e segurança pública. O eleitor não quer tratado político. O eleitor não quer 200 páginas de proposta técnica, ninguém lê isso. Ele quer saber 2 coisas: como é que ele vai pagar menos imposto e como é que ele vai andar na rua sem medo. Então, se ele responder isso de forma direta, medida concreta, com números, aí ele vai ter o discurso central da campanha resolvido. Então, a nova equipe de comunicação que assumiu em maio tem exatamente esse período de Copa para montar isso sem o escrutínio diário da imprensa. Terceiro ponto, e esse é o ponto que eu preciso fazer agora, porque eu sei que tem muita gente do campo conservador me assistindo, os pré-candidatos a deputados federais e estaduais, PL e outras legendas que apoiam o bolsonarismo estão angustiados. Muita gente não sabe o que fazer nesses 30 dias. Então, se você está nessa situação, entra no grupo que está fixado aqui do WhatsApp e eu vou te explicar direito o que você pode fazer nesse período. É muito importante, porque depois que terminar esse processo da Copa do Mundo, isso contando que o Brasil chegue até as finais. Se não chegar até as finais, vai ser uma loucura. Vai sair gente rasgando dinheiro aí, porque aí vai cair a fichinha. Meu Deus do céu, não vai dar para esperar fundo partidário que só chega no final da primeira semana. Então, quem trabalhar agora, quando a campanha formal começar em agosto, vai ter uma vantagem que depois não dá para recuperar. Coordenação da campanha de Flávio tem que ficar atenta a isso. Os pré-candidatos são a capilaridade da campanha nos estados. São eles que transformam a intenção de voto em voto, de verdade, no dia a dia da urna. Se eles estão perdidos, a campanha perde terreno nos estados. E a campanha que perde terreno nos estados não ganha a eleição presidencial nesse país. E a terceira via? Acabou. Cado, 6,9% nas pesquisas, Zema sem palanque, nenhum dos outros candidatos, todos eles abaixo aí de 10%, não tem estrutura, não tem financiamento, não tem palanque, não tem nada. É só para encher linguiça. Eles foram usados, outros caíram no conto da sereia, e o que sobra para eles é simplesmente tentar pleitear algum ministério no governo de Flávio. Fora isso, não serviu para nada, não foi, é uma fantasia. Essas forças que se alimentaram do bolsonarismo por anos resolveram justo agora dar uma facada aí nas costas. A gente vai ter que conviver com isso até o segundo turno. Mas lá no segundo turno, o campo se consolida. Então, a única coisa que ele precisa agora é correr atrás do vice, lançar programa e cuidar dos pré-candidatos. E a Copa do Mundo começa daqui a pouco, mas eu não tô nem aí para a Copa do Mundo. Eu quero que o Brasil é que vença. Eu quero o PT fora desse governo, tá bom? Um beijo para você, que Deus abençoe a sua vida. Ah, pera aí, já ia esquecendo. Olha, se você chegou até aqui, não curtiu o vídeo, curta o vídeo. Comente, quero saber de onde você está falando, me fale aí como que tá a realidade, como que tá as coisas aí do seu estado, da sua cidade, tá bom? Então, curta esse vídeo, compartilha aí com o maior número de pessoas que você puder, você me ajuda demais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, assim você me dá aquela força, beleza? Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama, que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.